Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um Estúdio Vlog. Hoje é terça-feira, agora são 10 para as 3 e eu tô indo estudar. Tô indo fazer um simulado de segundo dia. E hoje a minha meta é fazer esse simulado bem bonitinho, como um simulado mesmo. Ficar até o último minuto fazendo essa prova e tentar fazer todas as questões. Porque é uma das coisas que mais me atrapalham no dia da prova definitiva mesmo. Até passei uns coisinhas na cara pra dar uma alegrada, porque de fato hoje de manhã eu acordei tarde, eu tava bem cansada de ontem em academia, acabei dormindo um pouco mais tarde do que o programado e acordei com muito canseira. E aí, como eu ia fazer o simulado era prioridade hoje, eu me deixei dormir, só que eu me deixei dormir demais. Então eu ainda vou conversar comigo sobre isso. É um simulado do poliedro desse ano mesmo, 2024. Eu tô fazendo assim, pra variar mesmo as bancas, as produções de questões e tal, pra pegar a maior variedade de questões possível. Enfim, então é isso, sem mais delongas, bora estudar. Oi, gente, estou faceira porque consegui terminar tudo, fiquei até o final. Simulei até aquele nervosismo das últimas 2, 3 questões mais difíceis que você não consegue nem pensar mais. Mas enfim, agora são 8 horas. Eu comecei, era umas 3 horas, então sobrou 8 minutos, pra ser mais precisa. Eu queria ir pra academia, mas eu tô muito cansada, eu vou descansar. Senão é só loucura. Preciso comer, que eu não comi nada. E é isso, então. Amanhã a gente corrige isso aqui. Oi, gente, bom dia. Quarta-feira, agora são 10 para as 10, 15 para as 10, e eu tô indo estudar. Tô indo corrigir o simulado que eu fiz ontem. Vou começar por física, provavelmente, e aí vou pra matemática, que são as minhas 2 prioridades. Bora estudar. Perfect Sunday, on the blues. We looked happy, but I was going through, yeah. All my senses, really knew it. Said to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do, yeah. You're never pulling through for me. My intuition's always right. You just proved me wrong, you proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it, babe. You stayed in my place, you stay in my way. You said you love me just to make me sound insane. Everything I did for you, what I gave for trusting you, loving you, taking you for your word. What I did for fucking you, wanting you, when I defend. Oi, gente, vim explicar um negocinho que vocês sempre me perguntam como que eu corrijo o simulado. E eu acabei de terminar de corrigir, literalmente as questões do simulado. Tava corrigindo o simulado de segundo dia. Então tínhamos física, química, biologia e matemática. Eu sempre dou prioridade para as que eu tenho mais dificuldade, então seriam... Eu comecei já corrigindo as questões de física e de matemática. E aí o que acontece? Eu vou corrigindo as questões e eu vou anotando coisas que eu percebi que as questões me mostraram que é um tópico que eu preciso. Por exemplo, teve uma questão lá que envolvia... Na verdade, ela envolvia bem pouco de eletrólise, mas era legal você lembrar que a eletrólise tinha aquela função e tal, que ficava mais fácil de responder. E a eletrólise é um ponto que, de fato, eu preciso revisar, então eu já anotei aqui. Eu não revisei logo depois que eu tava corrigindo aquela questão, porque, como eu falei pra vocês, pra eu, entender a resposta da questão, eu não precisava saber da eletrólise, mas era um ponto importante. Aí eu anotei, e aí agora... Tem um trator passando. E aí agora eu vou estudar esses pontos.
Teve uma questão de física que caiu sobre efeito fotoelétrico, que daí sim eu fui pesquisar e aprender, eu assisti algumas aulas, li algumas coisas no Google e tal sobre o efeito fotoelétrico, porque eu precisava para entender aquela questão, sabe? Então depende muito. Geralmente eu vou na hora para o que eu preciso, tipo pro conteúdo externo, se eu preciso daquele conteúdo externo para entender a resolução da questão, sabe? Só que geralmente acontece de tipo assim, é verdade, eu lembro que tinha essa regrinha. Foi um deslize meu, entendeu? Não é que eu não sei aquele conteúdo. Então o que eu faço? Eu lembrei disso pela correção mesmo, e aí ok, dou um check ali no coisa, mas anoto pra eu fazer mais questões daquele conteúdo. Pode ser no mesmo dia, ou pode ser nas próximas vezes em que eu for ver física, química e tudo mais, eu dou prioridade pra fazer mais questões daquele tópico, sabe? No geral é isso, assim, é tipo o simulado que vai me direcionando pro que eu estudo. Parece meio confuso, mas as coisas vão fluindo, sabe? Fica bem legal. Então agora eu anotei aqui que eu tenho 3 tópicos pra ver de biologia e 2 tópicos pra ver de química. Tem separação de misturas, que eu quero fazer mais questões, e eletrólise, que é mais pra teoria, que eu confesso que eu já aprendi eletrólise, mas é um negócio que aquela parte avançada da eletrólise eu bloqueei da minha memória. E aí temos 3 tópicos de biologia, que é sistema imunológico, realmente a parte que, tipo, como que funciona o sistema imunológico, a resposta primária, a resposta secundária e tal, que eu também acho bem difícil. E genética, que eu quero dar uma geral, assim, revisão. Também tem um ponto específico da botânica, que são aquelas partes de especialização de, tipo, especialização de raízes, tipo, raízes aéreas, raízes... Esse tipo, assim, sabe? De caule, de raiz e de folha, que eu quero dar uma olhada também. E eu também gosto de hierarquizar esses tópicos. Por exemplo, ali em química, a eletrólise é muito mais importante do que separação de misturas. E também é muito mais demorado. Em biologia, essa de botânica aí é só um ponto, é um negócio bem sucinto que eu vou dar uma pesquisada. Então, é menos importante que fisiologia, por exemplo, e genética, que são 2 coisas que eu preciso revisar, que são coisas, tipo, densas e muito importantes, assim, bem literalmente conteúdo que eu esqueci. Enfim, então é isso que eu vou fazer agora. Eu ainda tenho 10 minutos, eu coloquei aqui no relógio pra eu me motivar pra fazer as coisas, coloquei 1h10, que era os 10 minutos é o que faltou pra eu completar 2 horas de manhã, então eu coloquei 1h10, e eu pausei aqui pra gravar esse vídeo, tem 10 minutos ainda pra eu estudar, pra daí eu poder fazer uma pausinha, mas eu vou fazer uma pausinha bem leve. E então eu vou escolher um desses pra dar uma estudada, provavelmente eu vou pra essa de botânica, que é bem rapidinha, nesses 10 minutos. Aí eu faço uma pausinha de uns 15 minutos, como alguma coisa, nem mexo no celular e tudo mais. E aí eu volto pra estudar as outras coisas que são mais densas. A minha meta é fazer mais 2 horas, fora esses 10 minutos, mais 2 horas hoje pra fechar 5 horas de estudo hoje, ou mais, se Deus quiser. Enfim, então é isso. Oi, gente, bom dia. Tô indo estudar agora, são quase 10 horas. Hoje é quinta-feira, e quinta-feira eu estudo de manhã um pouco menos, porque eu tenho simulado de tarde. E eu ouvi que se eu durmo um pouquinho mais, descanso um pouquinho mais e não pego tão pesado de manhã no estudo, de tarde eu realmente, tipo, levo muito a sério o simulado, sabe? Eu tenho mais pique pra fazer simulado. E aí eu comecei a aplicar isso. Só que eu preciso estudar, né, gente?
Principalmente hoje, que é simulado de primeiro dia, então é pouco teórico. Não pega tanto na minha maior prioridade, que é segundo dia. Então agora de manhã eu vou estudar segundo dia. Eu vou dar uma olhadinha em teoria de química e de matemática, que são duas matérias que ainda tem um pouco de teoria para estudar. Principalmente química, para ser sincera, porque matemática agora ficou tipo binômios, equações algébricas, essas coisas assim que eu vou ver, mas vou ver tipo bem sucinto, sabe? Química, eu acho que eu vou dar uma olhadinha, terminar equilíbrio químico e começar a parte de reações orgânicas, propriedade dos orgânicos e tal. Que é uma coisa bem importante para o Enem, principalmente. Enfim, preciso dar uma organizada aqui nos meus papéis, porque eu deixei tudo bagunçado ontem. E aí já vou começar. Hoje eu também quero, quer dizer, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, né? Mas eu quero fazer baralhos no Anki, separados por matéria. Por matéria e por uma matéria, tipo, o nome da matéria. Tipo, eletrostática, essas coisas assim, pra mim é matéria. E disciplina é física, química e tal. Como é que vocês chamam? Enfim, e eu quero fazer baralhos separados por isso, sabe? E eu acho que vai ser bom, porque eu posso fazer só do baralho de biologia e, tipo, pegar tudo o que for necessário, o que for aparecendo, ou, dependendo da necessidade, eu posso pegar um baralho específico de fisiologia, por exemplo. Eu acho que fica melhor assim. Eu tenho uma necessidade muito grande de ter tudo categorizado, tudo bonitinho, tudo, sabe? Enfim, eu não funciono em bagunça, assim, principalmente em relação a funcionamento mental, sabe? Eu não consigo estudar com coisas bagunçadas, não consigo estudar, tipo, sem saber o que tem tanto naquela matéria. Enfim, amo tópicos, amo essas coisas assim, sabe? Me faz bem. Enfim, e aí eu tô começando a... Começando não, né? Mas eu tô sempre tentando respeitar isso, sabe? Isso que me faz bem e tal, porque facilita meu estudo. E não tem por que eu ficar dificultando. Gente, os passarinhos resolveram fazer uma serenata aqui. Enfim, então é isso. Hoje eu tenho depilação também às 7. Motivo pelo qual eu vou tentar antecipar o simulado. Geralmente eu começo a estudar 2h30. Eu vou tentar começar o simulado 1h30, 1h45. Até porque é segundo dia, primeiro dia, né? Então ele é um simulado de 5h30. Provavelmente eu não vou conseguir fazer 5h30, vai ter que ser 5 horas mesmo. Porque senão eu vou me atrasar pra depilação. E depilação a LED, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade ela, tipo, acontece uma vez por mês nas coisas. Eu acho que eles alugam a máquina, sabe? Daí, tipo, no lugar que eu faço é, tipo, uma vez por mês, que é quando eles alugam a máquina. E daí, por ser feriado no sábado, eles vão fazer hoje. Eu não gostei muito, mas era o único horário que tinha e mês passado eu já não fiz. E, gente, um adendo aqui, dá muita diferença, sério. Tipo, é um pouco caro, mas ele vale muito a pena, sabe? Principalmente pra quem sofre com alergia, fica todo pipocado, quem, tipo, tá sempre tendo que depilar de novo, ou é bem sensível à cera, por exemplo. Nossa, eu quase morro de dor na cera. Então eu gosto de fazer com LED porque dura bastante e, nossa, me ajudou muito. Eu tenho, não sei se é alergia ou o que eu tenho em relação a Gillette, sabe? Fica tudo pipocado, coça demais, machuca, enfim. E eu percebi que quando eu comecei a fazer LED, tipo, ajudou muito, sabe? E aí eu comecei a cuidar também um pouco mais, tipo, passar mais creme bom realmente, enfim. E aí, por isso, continuando, eu vou tentar fazer o simulado, começar o simulado mais cedo, pra conseguir sair de casa, tipo, 15h para 7, pra dar tempo de chegar lá. Enfim, então é isso. Vou estudar agora, eu vou começar por química, que é o que mais tem coisa. E aí depois eu vejo um pouco de matemática. Eu não queria ficar só em química, porque também eu percebo a necessidade de mudar de matéria, sabe? Tipo, eu fico muito cansada se eu estudo só uma matéria. Tipo, pegar uma manhã inteira pra estudar química. Tipo, é bom, mas é ruim. Enfim, então
É isso. Bora estudar. I think there's another universe where I haven't yet felt pain, and maybe in that other universe I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life I'm still 7 in 2nd grade, and I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Oi, gente, bom dia. Sexta-feira, agora são 15 para 8 e eu tô indo estudar. Eu acabei acordando mais cedo por conta do barulho do carro do meu pai. Às vezes ele demora pra ligar, daí ele fica aquele... Enfim, sabe? Daí eu acordei 5 da manhã, fiquei lutando pra tentar dormir de novo, não consegui. E levantei às 6. E aí agora eu tô indo estudar. Tomei um café e também tomei uma cápsula de cafeína de 100mg, pouca coisa. Eu não gosto de tomar, quer dizer, não é que eu não gosto, mas é que como eu tomo Ritalina e eu não aguento 2 Ritalinas no dia, eu fico muito cansado, meu corpo sente muito. Eu tomo uma só por dia e eu deixo pra tomar de tarde, que é o meu período tipo de maior dificuldade de concentração e de procrastinação e tal. E aí, de manhã, eu tento me manter motivada com outras coisas, até porque eu gosto de estudar de manhã e tal. E aí, hoje, como eu sei que vai me dar sono daqui a pouco, porque eu acordei 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, praticamente, eu tomei essa cápsula de cafeína. Até porque 11 horas eu tenho horário pra fazer minha sobrancelha, e aí eu não queria dormir, né? Porque que no caso, eu vou parar de estudar 1 hora antes. Enfim. Então, agora eu vou corrigir o meu simulado de... Ontem eu fiz um simulado só de linguagens, porque não ia dar tempo de fazer os 2, linguagens e humanas. Obviamente, eu cortei horas, né? Então, eu considerei 1h30 para redação e 2 horas para linguagens. Geralmente, eu uso mais horas em linguagens do que em humanas, mas eu deixei igual ali para ficar justo. Então, eu tenho que corrigir esse simulado. Eu gostaria de fazer a prova de humanas hoje também e corrigir ela hoje também. Mas eu também quero estudar um pouquinho de segundo dia, porque a minha prioridade é segundo dia. Então, eu não gosto de passar muitos dias sem estudar segundo dia. Então, é isso. Eu tô tentando me manter motivada e comecei a pensar sobre isso. Por meio daquela máxima de por que fazemos o que fazemos. Eu gosto muito dessa frase. Eu não li o livro ainda, talvez eu leia esse livro, eu acho interessante, mas eu comecei a pensar a respeito de... As coisas começam a ficar muito rotineiras, né, tipo, ir pra academia, faz uma dieta, come melhor, dorme melhor, estuda e tal, essas coisas vão ficando rotineiras, e com o tempo, começa a ficar chato, tipo, ai, que saco. E aí eu comecei a pensar sobre por que eu tô fazendo isso, sabe? Qual que é o propósito, o que eu tô construindo através disso. Não é só sobre fazer uma dieta, não é só sobre, sabe, comer bonitinho. Mas sobre o que implica depois, o gostar do meu corpo depois, a própria saúde, o estudo em si, tipo... Não é sobre estudar todos os dias, estudar X horas por dia, fechar um cronograma e tal. É sobre realizar o meu sonho, que é conseguir passar na universidade pública em medicina. Enfim, então tô tentando me motivar através disso, sabe? Porque tem dias assim que é um saco. Eu tô de touca porque tá frio. Não sei o que deu, tipo, nos últimos dias tava bem calor mesmo. E aí, 2 dias, ontem choveu
Anteontem choveu, ontem tava muito frio. Enfim. E eu sou super friorenta, né? Sem mais delongas, eu acho que eu não tenho mais nada pra conversar. Eu tô gostando também de passar uma maquiagenzinha pra estudar, tipo, me arrumar um pouquinho, sabe? Eu tenho percebido que tem me dado um pouco mais de ânimo, um pouco mais de seriedade na hora de estudar. Enfim, agora sim, sem mais delongas, vou estudar. A correção do simulado, como eu tô fazendo alguns de cursinhos, tipo esse que eu fiz, se eu não me engano, é do ESAG. A correção é no próprio PDF, então fica até mais rápido pra corrigir as coisas. Eu acredito que agora de manhã eu já termino de corrigir. Enfim, então é isso. Bora estudar. Gente, o ruim de acordar cedo é que você come 300 vezes. Eu já tava com fome. Enfim, eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre minha estratégia de prova pro primeiro dia, que eu tô desenvolvendo e tal, mas é o que eu percebo que pra mim dá certo. E eu queria fazer esse adendo justamente que estratégia de prova é um negócio um pouco pessoal. Então, assim, sim, todo mundo sabe que você tem que fazer as fáceis primeiro, que você tem que dar prioridade para humanas, por exemplo, que ela vale mais do que linguagens na TRI, que redação é muito mais importante do que as outras duas provas e tal. Mas também tem que ser levado em conta, eu acho que o principal é a questão que eles falam de questões fáceis e difíceis. Porque o que faz uma questão ser fácil, uma questão ser difícil, é o pós-prova, é o quanto as outras pessoas acertaram aquela questão, tipo, quantas pessoas acertaram aquela questão, aí, tipo, a porcentagem, tipo, aquela questão foi muito acertada, ela é considerada fácil, sabe? Então, não é um negócio que você vai caçando na prova questões fáceis. Obviamente, são questões que, tipo assim, a probabilidade de o maior número de pessoas acertar questões de anúncio publicitário, ela é maior do que a probabilidade da maioria das pessoas acertar poemas, né? Mas não significa que você também não possa tentar, que você não deva tentar acertar a maior parte das questões. Até porque, para um curso concorrido, como medicina, por exemplo, a gente precisa acertar mais do que só as fáceis e as médias, né? E aí eu tô tentando respeitar isso, principalmente em relação a tempo de prova. Porque eu sempre deixei as questões, tipo, de interpretação difícil ou longas pro final. E eu sempre me compliquei com isso. Tipo, às vezes era uma questão longa, mas era média, assim, não era tão difícil a interpretação. E aí, porque eu deixei muito pro final, eu acabei perdendo a questão porque não deu tempo de fazer, não deu tempo de pensar direito. Era uma questão que eu conseguiria acertar, sabe? E seria uma questão, tipo, média difícil, que valorizaria a minha nota. Enfim, e aí eu fiz um esquema aqui que eu tô testando, assim, nos simulados e eu tô percebendo que dá certo. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu faço, e eu acho que todo mundo vai fazer, é ver o tema da redação, né? Tipo, você abre o caderno, tá todo mundo ansioso pelo tema da redação. E então eu abro e vejo o tema da redação. Gente, eu acho que eu vou apoiar vocês ali só um pouquinho, porque tá doendo meu braço. Vamos lá. Eu literalmente anotei isso aqui pra eu ir praticando ao longo do simulado, sabe? Então, primeira coisa, abro o caderno e vejo o tema da redação. E não leio os textos motivadores. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a ter mais ideias fora dos textos motivadores e a explorar mais áreas, tipo, o que eu penso sobre aquele tema, sabe? Claro, os textos motivadores, eles dão um recorte que você precisa para falar sobre aquilo. Porque dependendo do tema, ele pode ser um pouco mais amplo. E aí os textos motivadores vão direcionar você para onde que, tipo, o Enem espera que você escreva, sabe? Então, eu leio
só a proposta, e aí eu faço um brainstorm de, tipo, tudo que eu consigo pensar a respeito da proposta, seja repertório, seja argumento, seja sinônimo das palavras, seja já uma ideia de projeto de texto, tipo, eu posso falar sobre os desafios, o principal desafio é esse, o segundo é esse e tal, mas, tipo, sem muito comprometimento com o projeto de texto, assim. Então, eu faço um brainstorm disso. Aí, isso eu me limito, tipo assim, consigo pensar em mais alguma coisa, eu penso. Consigo já pensar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho o projeto de texto, eu já vou desenvolvendo, mas sem tanta obrigação de ser algo bem, sabe? Bem, tipo, esqueleto mesmo. Na primeira frase eu falo isso, na segunda frase eu falo aquilo e tal, que é realmente o esqueleto, o projeto de texto. Mas também eu deixo a minha cabeça aí. Aí eu vou para as questões de linguagens, de inglês e as fáceis. Só que assim, um ponto importante eu me permito olhar as questões, sabe? Tipo, não julgar só se uma questão é fácil ou difícil só pelo tamanho dela, ou só porque ela tem imagem ou não tem imagem. Eu olho o enunciado e eu vejo o que o enunciado tá me pedindo, o que as alternativas estão mostrando. É algo, tipo assim, que é mais fácil deixar no texto, então eu faço aquela questão. Se não, se for algo que, tipo, é um pouco mais abstrato, são alternativas maiores, alternativas com palavras meio... Você fica, tipo, sabe o que você tá dizendo? Aí eu pulo. Então eu resolvo essas questões. As de inglês sempre são, tipo, tranquilas, né? Mas eu não sei do espanhol, mas eu imagino que língua estrangeira no Enem seja mais tranquilo. E as questões fáceis pra mim, tipo, que eu consigo notar que são fáceis. Porque vai ter por exemplo, já aconteceu de ter questão de anúncio publicitário que tinha bastante ambiguidade entre duas alternativas e eu decidi deixar pra depois, tipo, eu tô tentando me libertar dessa coisa assim de tipo, é uma questão fácil, eu preciso acertar, eu preciso fazer agora. Tipo, se eu não tô conseguindo, eu vou pular. Aí, eu vou pras questões de humanas, só que em humanas tem um ponto. Que humanas, geralmente, eu vou até o final da prova. Porque não tem tanta questão pra pular quanto linguagens. Então, humanas pode ser um negócio que pode ser que eu precise picotar no meio. Tipo, faço metade das questões de humanas fáceis pra mim. E aí eu vou pra segunda parte e depois volto pra essa parte. Também tem que julgar sobre o cansaço, né, que eu fiquei depois de resolver as fáceis de linguagens. Mas eu gosto de fazer essa varredura em toda a prova, tipo, chegar até o final da prova, sabe? Porque uma das coisas que me pega muito é a ansiedade de, meu Deus, o que tem pela frente? Tipo, a próxima questão vai ser muito mais difícil. Então eu gosto de fazer uma varredura total da prova, pra realmente, tipo, já no começo saber quais são as questões que eu já posso liberar e, enfim. Então, essa parte aí de questões de humanas, pode ser que, tipo, vá fluindo, só que chegue na metade da prova de humanas e eu já esteja muito cansada de ler. Então, eu posso pular pro próximo, que é projeto de texto e rascunho de redação. Uma coisa que eu notei em relação a projeto de texto e rascunho é que eu tenho gostado de fazer o rascunho da redação logo depois que eu elaborei meu projeto de texto, porque ele tá fresquinho na minha cabeça. Então eu não me perco muito e eu não mudo o meu projeto de texto nesse meio tempo, porque antigamente eu fazia, tipo, projeto de texto, aí eu voltava para as questões, fazia mais um pouco e daí eu voltava a escrever o rascunho. Só que nesse meio tempo, dava tempo de eu, tipo, ter outras ideias. Só que aí eu mudava muito meu projeto de texto, eu me perdia, eu demorava muito mais. Então, se eu vi que o meu projeto de texto já tá legal, já compreendeu os argumentos que eu quero passar, já tem repertório e tudo mais, eu já posso desenvolver o projeto de texto, já posso fazer o rascunho da redação. E eu tô tentando também me policiar muito para que o rascunho da redação seja o mais fiel possível ao que eu quero passar na prova. Tipo assim, só mudar a palavra se for necessário, mas tipo assim, a ordem dos parágrafos, aonde vai cada frase, a ideia que tem cada frase, até, tipo, a frase em si, sabe? Se eu precisar mudar, que seja só uma palavra ou outra, que seja o mais fiel possível, porque senão eu demoro muito tempo pra passar limpo, e isso me atrapalha muito. Tipo, já cheguei a demorar 2 horas e meia fazendo redação, porque aí, tipo, na hora de passar limpo eu tinha muita coisa pra mudar do rascunho. E aí isso complica muito, porque dependendo da tua ansiedade, você se perde, você repete palavra, enfim. Então eu gosto de fazer o rascunho o mais fiel possível ao que eu quero passar na
definitiva. E aí, eu vou pro próximo, que são questões de linguagens que eu não li. Isso tendo em vista que eu terminei todas as faces de humanas, né? Caso eu não tenha terminado, eu volto pra terminar as faces de humanas. E aí depois, sim, eu vou para as de linguagens que eu, tipo, olhei e falei, não vou fazer agora, sabe? Não aquelas que eu circulei e deixei, tipo, ai, não tenho certeza, mas eu tentei fazer, eu escolhi uma alternativa. Mas sim aquelas que eu pulei, tipo assim, eu sei que essa daqui vai ser difícil, então eu nem vou ler, sabe? Então eu vou para essas questões. Isso, ontem eu percebi que deu muita diferença no meu tempo de prova. Aí, ok, fiz essas. Aí eu volto pra redação pra passar a redação definitiva. Porque, tendo em vista que eu já fiz a maior parte das humanas. Eu cheguei até o final das humanas, eu respondi todas as que eu tinha certeza de humanas. Então eu vou pra redação definitiva. Aí eu passo a redação definitiva. E aí voltamos para as questões que eu deixei em dúvida. E aí eu volto para as questões de humanas, primeiro, que eu deixei, tipo assim, fiquei em dúvida entre duas alternativas e tal. Eu volto para elas. E aí depois eu volto para as questões de linguagens, porque geralmente as questões que você fica em dúvida de linguagens, elas demoram mais para você decidir entre duas alternativas do que as de humanas. Então eu gosto de voltar até para as humanas primeiro. E assim, um ponto importante é, ao longo da prova eu já vou passando o gabarito, até porque o gabarito é a minha orientação das questões que faltam. Então, se eu tenho certeza da questão, se eu sei que eu não vou mudar aquela alternativa, eu vou passar no gabarito já. Tipo, eu resolvo a questão e já passo pro gabarito. Isso ajudou muito meu tempo de prova e muito aquela questão de errar a questão passando pro gabarito. Outro ponto importante é, eu parei de noiar tanto a respeito de certeza das alternativas. Eu percebi que a gente é ansioso, então a gente vai ficar com medo de marcar a alternativa. Tipo, a gente pode ter certeza, mas a gente vai duvidar que 2 mais 2 é 4, sabe? Mas aí eu comecei a julgar o meu nível de certeza das alternativas, das respostas, com a frase, eu marcaria outra alternativa? Se eu não marcaria outra alternativa, mesmo que eu não tenha certeza que aquela é a resposta, eu passo pro gabarito. Aí, se eu fiquei entre duas alternativas, aí eu não passo, eu circulo a questão e volto depois. Então, essa é a diferença entre as questões certeza, que pode não ser uma certeza absoluta. Na maioria das vezes não vai ser uma certeza absoluta, porque a gente é ansioso e a gente não confia na gente. Mas essa é a diferença entre as duas. Enfim, então eu anotei aqui pra eu ir me guiando também, e tá sempre me lembrando, e também nas vésperas de prova lembrar disso daqui. Depois eu vou fazer também pra segundo dia. Mas enfim, então é isso. Eu terminei de corrigir aqui linguagens. Foi bem rapidinho corrigir linguagens. E aí agora eu vou resolver a prova de humanas, que eu não resolvi ontem, porque eu tinha um compromisso. E aí eu fiz, tipo, meio simulado, fiz só linguagens e redação. Então agora eu vou fazer a prova de humanas, é isto. Making me hate you, probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a fool. That's how the story goes, just wanna let you know. No need to sugarcoat it. It's getting old, there's not much to uphold. Almost like legal goals. No need to sugarcoat it. I can't be the one to I thought I was psycho for you. Play tricks with my mind like voodoo.